vossas células que se encontram as chaves dos cofres que jamais abres, onde guardam os seus tesouros mais notáveis, os mais sérios e inigualáveis. É no microcosmo de teus protozoários, na lucidez de seus quarks hereditários, na liquidez que habitas e não enxergas, antes das estruturas formadas de glóbulos e plaquetas. A cada entranha milimétrica em polegadas de suas vísceras habitam partículas de infinito, antigos gritos, impressões estranhas. Toda a história de hoje a capela, eras de esferas velhas, hordas de renovação, que sempre se refazem no alcaloide das tuas contrações e expansões, se amplificam exterminando dúvidas que não têm razão de ser, desanuviam, abrem poros, resgatam verdades translúcidas, que no mesmo lugar sempre estiveram. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Real Sagrada. Eu sou o Rui Mendes e esse poema que eu acabo de ler para vocês é um poema que está no meu manual de poemas ogres e etéreos, livro de poesia que eu escrevi em 2006 para 2007, poucos meses antes de ir viver na África do Sul. Então esse é o livro de poesia do Rui Mendes, nascido em 1980, sob o signo de Touro, ascendente em Gêmeos, paulistano, compositor de músicas e poesia. Na infância foi à escola, fez judô e natação, estudou rádio, TV e jornalismo. Trabalhou como garçom, ajudante de pedreiro, músico e operador de telemarketing. É produtor, assistente de direção, realizador. Possui 2 discos independentes gravados, Quase Bom e do Brasil, em 2005. DJ de Electro Tech House e demais vertentes. Praticante e instrutor de Hatha Yoga, estudante de acupuntura, estrangeiro, pacifista, insone, sanador. Fico feliz de dividir isso aqui com vocês, gente. Esse livro que eu fiz aos 27 anos, que recebeu inclusive um prêmio de poesia. E quis compartilhar com vocês o poema chamado Bioga, lido no início do nosso encontro de hoje, justamente porque o tema que nós vamos tratar na nossa videopalestra de hoje é interessante, como sempre. Nós vamos falar justamente sobre máscaras obrigatórias, megalomania, hipocondria e mitomania. Bom, como todos sabem, estamos vivendo um momento surreal na nossa realidade planetária, onde nós podemos identificar como a era da pós-verdade, né? Justamente porque a vida das pessoas de 4, 5 anos para cá vem sendo governada por mentiras que elegeram presidente da República, que mantiveram pessoas inocentes presas por mais de 1 ano sem provas, entre outras realidades matrixianas que foram criadas justamente para confundir, né? E assim poder destruir o sistema de maneira a poder, nos escombros desse, construir algo novo e melhor. É disso que se trata a agenda que nós estamos vivendo para o nosso planeta ultimamente. E claro, o grande evento das máscaras obrigatórias é algo que abre um paradigma, né, na nossa forma de existência, separa o joio do trigo, justamente porque as pessoas acreditam que o Estado, os médicos, os hospitais, os universitários, né? As pessoas, quanto mais pobre, quanto mais iludida, mais acreditam que essas estruturas estão cuidando da vida delas, são estruturas sérias e jamais enganariam as pessoas, né? Como nós, já há alguns anos, estamos vendo esse engano ser propagado, sem chances de ter como lutar contra isso, sem condições de conseguir despertar essas pessoas que compõem, né, essa grande massa de pessoas zumbificadas por informações falsas, que fazem com que elas se sintam grandes heróis, que fazem com que elas se sintam pessoas que salvam vidas, né, sem realizar que tapar o próprio rosto, impedir a própria respiração e criar uma sociedade onde as pessoas vivam dessa forma é algo muito mais triste, muito mais sério, muito mais doentio e muito mais trágico do que aceitar a morte criada por uma doença, criada por uma pandemia ou por um acidente de carro ou pelo que seja, né? Enfim, quem governa a nossa realidade é a morte. Ela é a única força contra a qual nós não podemos lutar e vencer, né? Salvo em
algumas raras exceções que dá a esses profissionais, médicos, acadêmicos e sanitaristas, né, a aura de herói, o que não é verdade, e por isso nós resolvemos fazer essa videopalestra e vamos estar falando um pouco sobre isso aqui hoje. Você sabe o que é a megalomania? Pois a megalomania é justamente uma condição psicopatológica caracterizada por fantasias delirantes de poder, de relevância, de omnipotência, de grandeza, de exagerada autoestima para com as próprias crenças e os próprios poderes, né? Então, claro, através da televisão, através da cultura de celebridades, através da competição, seja ela acadêmica ou corporativa, né? Nossa sociedade acaba inevitavelmente por ser uma grande usina, uma grande fábrica de pessoas megalômanas, né? Todas as pessoas estão dispostas a engrandecer si mesmo, muito mais do que entrar em contato com os próprios defeitos e corrigi-los, né? Então acredito que o melhor exemplo de megalomaníacos na nossa sociedade são justamente os políticos, as pessoas pobres, as pessoas infelizes, as pessoas enfermas, né, que necessitam esconder ou maquiar essa situação. E consequentemente também o sistema de fabricação de artistas, né, ídolos, celebridades, todas essas pessoas, todos esses seres trabalham dentro do arquétipo da megalomania, né, da omnipotência, do complexo de superioridade, né? E muitas pessoas conseguem se manter dentro disso e convencer as pessoas que elas realmente são superiores, né? Talvez isso aconteça com o Silvio Santos e com outras celebridades do Brasil, de forma que as pessoas já não percebem quem realmente manda nas coisas e acreditam num sistema corrupto e fadado ao fracasso, seja a democracia, seja a república, né? E, enfim, essas são as características que fazem com que as pessoas sejam megalomaníacas ou megalômanas. E logo a hipocondria, né, é uma psicopatologia caracterizada por uma excessiva preocupação com a própria saúde, com o próprio estado de saúde, né? O que nossos médicos também chamam de enfermidade-fobia. A pessoa simplesmente tem medo de doença. E o medo dela de pegar doenças é tão grande que ela fantasia com isso, inclusive de uma forma erótica, de uma forma hipocondríaca, de uma forma vitimista, né? De maneira que os hipocondríacos estão sempre criando uma realidade, né, fragilizada, baseada no medo, baseada na desconfiança, né, a ponto de ir no médico e o médico dizer que não tem nada e ele não se conformar com isso e querer que o médico convença ele de que ele tem alguma doença que ele está convencido, que ele está sentindo. Então talvez os maiores exemplos de enfermofóbicos ou hipocondríacos são justamente as pessoas velhas, né, as pessoas de maior idade, as pessoas anciãs, justamente porque estão se aproximando da morte. E na nossa educação, no planeta Terra, de uma maneira geral, seja em qualquer estrutura, nós fomos educados para evitar, temer a morte, né? E não para aceitar e relacionar-se com ela como algo que pode acontecer a qualquer momento. Então, claro, o coronavírus e as máscaras obrigatórias obrigam as pessoas a se relacionar com isso, né? Com o fato de que a vida é passageira, de que a vida é finita, de que a morte nos governa. E talvez os maiores exemplos de hipocondríacos, além das pessoas velhas, sejam também as pessoas de saúde frágil, independente da idade que tenham, e, consequentemente, as pessoas mentirosas e as pessoas que sentem culpa. Então, claro, a pessoa que sente culpa, independente de saber pelo que ela sente culpa ou não, ela pode projetar esse sentimento em uma hipocondria, né? Justamente para sentir que está pagando aquilo que faz com que ela se sinta culpada, ou uma forma também de se vitimizar de maneira a não entrar em contato com esses sentimentos de dúvida, esses sentimentos de culpa, que a maioria das pessoas mentirosas, que a maioria das pessoas mal intencionadas, invejosas tem. Então é muito importante que... E assim, todas essas características são coisas que estão dentro das pessoas, né? Algumas desenvolvem mais, outras desenvolvem menos, outras conseguem manter controlado. Então no nosso processo de desenvolvimento pessoal é muito importante ter consciência, né, do nosso nível, seja de megalomania, seja de hipocondria. Isso é muito mais importante para ter autocontrole do que simplesmente saber identificar essas características nas outras pessoas. E finalmente a mitomania, né, que é algo que nós já fizemos videopalestras falando sobre, que também é conhecida como mentira patológica ou pseudologia fantástica,
e que está de fato caracterizado pela mania ou pelo ato ou pela necessidade de mentir compulsivamente. E claro, isso é muito comum, né? Principalmente quando a pessoa se sente triste, se sente pobre, se sente frustrada e precisa fingir, né, os próprios êxitos, criar uma biografia que não tem nada a ver com a própria verdade, né? E talvez o maior exemplo de pessoas mitômanas ou mentirosos patológicos sejam justamente as pessoas carentes, as pessoas fingidas, as pessoas falsas, as pessoas pretensiosas, as pessoas egoístas, as pessoas interesseiras, as pessoas sedutoras e também aquelas que se acreditam ótimos vendedores, né? Justamente porque a arte de vender, por vezes, não é algo que trabalha de forma honesta, não é algo que trabalha de forma lúcida. Por vezes você pode ver uma característica psicopatológica de adicção, né, por detrás das pessoas que se consideram grandes vendedores, justamente porque eles investem nesse setor da vida de uma maneira a criar déficit nos outros setores, perdendo completamente o equilíbrio. Agora, é claro, a nossa sociedade admira essas pessoas, né? Uma pessoa que não tenha caráter, mas venda muito e enriqueça, é muito mais valorizada e reconhecida do que uma pessoa que tenha caráter, tenha honra, tenha nobreza, mas de repente não consiga gerar riqueza material, não consiga, né, passe por crises financeiras, entre outras coisas. Então é curioso como o materialismo ele funciona na mente das pessoas de uma maneira muito mais efetiva, né, do que as energias positivas e negativas e o equilíbrio entre essas. Então, claro, por que nós estamos falando sobre megalomania, hipocondria e mitomania hoje? Justamente porque esse grande evento das máscaras obrigatórias e as leis da nova normalidade, né, impostas de uma maneira completamente surreal, ignorante, sem respaldo científico, sem respaldo constitucional, né? Ou seja, todas essas leis, todas essas multas, né, são grandes arbitrariedades, são grandes mentiras que os políticos e as autoridades sempre puderam fazer e manter ao longo da vida, e o cidadão comum sempre se sentiu intimidado, sempre se sentiu ameaçado, né, de maneira a ser obediente, de maneira a ser dócil, de maneira a não fazer questionamentos e dessa forma permitir que a corrupção governe o mundo da forma como a gente vê que a corrupção e a mentira governam a Organização Mundial da Saúde, governam os governos, né, que estão de acordo com a versão e a narrativa oficial da pandemia e que, por acaso, o presidente do Brasil, Bolsonaro, está batendo de frente e desmontando cada uma dessas conspirações, ainda que seja do jeito dele, né, fazendo troféu de cloroquina, entre outras coisas, que cativa muito o brasileiro. Então, claro, essas leis da nova normalidade e as máscaras obrigatórias, principalmente como na Espanha, que em todos os lugares, inclusive abertos, as máscaras são obrigatórias, né? Ou seja, isso é algo muito ditatorial. Então, assim, obedecer essas leis insere as pessoas que acreditam, né, que os governos não mentem, não fariam mal para nós e não nos matariam asfixiados no nosso próprio CO2. Então insere essas pessoas, né, inocentes ou ignorantes dentro dessas três psicopatologias. Então todas as pessoas que estão acreditando e praticando a narrativa oficial da OMS e das leis de máscaras obrigatórias e entre outras leis completamente criminosas e inconstitucionais estão sofrendo, seja um brote, seja um surto, né, de megalomania, justamente por quê? Porque essas pessoas acreditam estar salvando vidas e já está comprovado por vários ministérios da saúde de distintos países que você não está salvando vidas, o coronavírus é uma farsa. No Burundi, uma mamão papaya foi dado positivo para coronavírus, uma cabra foi dado positivo para coronavírus, entre outras coisas que foram feitas em outros países, comprovando que se trata de uma das maiores fraudes de todos os tempos, né? Então, com toda essa informação, a pessoa ainda insiste em ficar de máscara com a crença de ser uma pessoa mais correta, uma pessoa superior, né? Ou seja, uma pessoa megalomaníaca. E claro, o tema da hipocondria, justamente porque a ignorância faz com que as pessoas, né, tenham medo de doença e cumpram com qualquer ordem que parta de isso que nós consideramos os magos negros vestidos de branco, né, que são os médicos acadêmicos que compõem toda essa farsa. Então, claro,
A hipocondria, né, a crença na doença, a crença excessiva para com o próprio estado de saúde é uma característica, né, uma psicopatologia de todas as pessoas que acreditam nas máscaras obrigatórias, nas luvas e estão usando essas de forma indiscriminada, né? Tem o álcool e hidrogel também. E, consequentemente, a mitomania, né, que é a mentir compulsivamente, justamente por quê? Porque todas essas pessoas, principalmente aquelas que se incomodam, porque tem pessoas que são respeitadoras, né? Elas estão lá no medo delas e não estão enchendo o saco de ninguém, ainda que elas olhem feio, ainda que elas olhem torto. Então, mas existem pessoas que não, existem pessoas que se sentem no direito de policiar as outras e exigir que essas usem máscaras, né? E é por isso que é tão importante nós termos informação e sabermos argumentar com essas pessoas, de maneira a não dar o motivo que elas precisam para seguir se sentindo superiores e percebam o quanto elas são ridículas. Então, quer dizer, a mitomania, no caso das máscaras obrigatórias, ela se dá pelo fato de que essas pessoas estão repetindo todas as informações falsas, bombardeada nelas, né, seja pela OMS, pelos políticos, pela internet, pelo televisor, e acham que estão arrasando, que são grandes intelectuais sanitários da contemporaneidade, né, não têm capacidade de perceber o próprio ridículo. Então, claro, é muito sério tudo isso. Por quê? Porque as consequências de tudo isso não vão ser vistas amanhã, não vão ser vistas semana que vem. Vão ser vistas daqui 3, daqui 7, daqui 15 anos, quando nós tivermos toda uma geração de pessoas com problemas respiratórios, retardadas mentalmente, né? Porque não oxigenaram bem o cérebro, não ventilaram os pulmões. Então, quer dizer, além de inserir as pessoas dentro desses 3 estados de psicopatologia, que é a megalomania, a hipocondria e a mitomania, né? As máscaras obrigatórias também fazem, né? Tem uma série de outras consequências ruins, seja para a saúde mental, seja para a saúde física. Por exemplo, o fato de que esconder a cara faz com que as pessoas mentirosas, principalmente, né, se sintam muito mais seguras. E é comum a gente ver as pessoas desenvolvendo uma relação, né, de asquerosidade e ao mesmo tempo erotismo com as máscaras, né? Tem um momento em que elas abaixam o nariz, tem os momentos em que elas deixam penduradinho aqui. E é muito engraçado porque a pessoa que vai sem máscara, ela sofre muito preconceito através de olhares e através do uso das máscaras. Então eu já percebi várias vezes que às vezes eu tô descendo a rua e uma pessoa que tá com a máscara aqui tá subindo, né? E aí quando ela me vê, ela põe a máscara e faz aquele olho assim pra mim, né? Tipo, você é propagador de doenças, eu sou superior a você, eu sou melhor cidadão que você, e nada disso é verdade, né? Então, além do fato de que esconder a cara faz as pessoas mentirosas se sentirem mais seguras, respirar o próprio CO2, né, intoxica o pulmão e intoxica o nosso cérebro. E desenvolve crises de personalidade, faz com que as pessoas comecem a fantasiar consigo mesmo de maneira a serem incorporadas, sofrerem processos de assédio, obsessão. E é claro, isso nunca aconteceu no nosso mundo, a gente não sabe qual é o resultado que isso vai ter, né? Enquanto as pessoas... então é muito urgente que todos os governos do mundo façam o que o Bolsonaro está fazendo, né? Proibir o uso de máscaras obrigatórias, proibir a tentativa, né, de sustentar uma falsa pandemia que está baseada em todas as doenças respiratórias que sempre existiram e que agora recebem a nomenclatura de coronavírus, Covid-19. E por isso não se pode fazer autópsia dos corpos, por isso não se pode enterrar as pessoas de forma visível, né? Então, assim, esse é um grande golpe, essa é a maior fraude de todos os tempos, aonde a medicina acadêmica, que é uma extensão da mentalidade católica, será destruída. Assim como a arrogância dessas pessoas, né, que fizeram um cursinho para ser enfermeiro e aprendem a obedecer o doutor como se ele fosse um general, né, sem capacidade de discernimento, sem capacidade de perceber o que é verdade e o que é mentira. E para isso, tudo isso foi criado de fato, né? E eu tenho muita pena dessas pessoas que são médicos e que são sanitaristas e que não tem como existir livre dessa farsa toda, não tem como compreender o quanto isso é mentira, mas para isso nós aqui estamos. Então, respirar o próprio CO2 intoxica o pulmão e o cérebro, desenvolve crises de personalidade, facilita a obediência e também elimina a inteligência e o senso crítico das pessoas. Portanto, é muito importante que você não use as máscaras obrigatórias, a não ser em caso de extrema necessidade e
também não lute, não proteste contra isso. Por quê? Porque a mentira ela se derruba por si só, né? Se você fica ali protestando, porque eu não vou usar máscara, etc e tal, você está alimentando a energia dessas pessoas mentirosas que criaram essas leis para governar a vida das pessoas, né? E quanta gente quer ser governada, quanta gente está de acordo com tudo isso, é muito triste, né? Então o que você pode fazer, você só pode fazer por você e no máximo pela sua família, pelas pessoas que estão lá fora colaborando para isso tudo. Você só pode mesmo perdoar, né? E se proteger. Não deixar que elas coloquem máscara à força em você. Além disso, as máscaras também criam uma falsa ilusão de segurança, de respeito e amor ao próximo, né? Justamente porque a argumentação de quem acredita nas máscaras obrigatórias é muito parecida, né, com o tipo de convencimento que um homossexual normalmente quer fazer com uma pessoa hétero para que ela experimente a homossexualidade. Eu mesmo sofria muito isso com os namorados e com os amigos do meu irmão Pedro HMC lá em São Paulo, né? Não teve um namorado, não teve um casinho dele, né? Que não tenha se insinuado para mim, que não tenha realmente tentado flertar e sempre deixando claro, seja através de olhares ou através de conversas e coisas, que eles me desejavam e gostariam de ter algo comigo, né? Então, essa falsa ilusão de respeito e amor ao próximo que os homossexuais convivem é muito parecida com a falsa ilusão de respeito e amor ao próximo que as pessoas que usam máscaras e acreditam no poder protetor delas, né, querem e argumentam para convencer as outras. Além disso, as máscaras também santificam profissionais de saúde, né, sejam médicos, enfermeiros ou sanitaristas, que graças a todos esses eventos estão comprovando que são incompetentes, que são mentirosos, que são psicopatas, que são, né, que sofrem de messianismo, entre outras enfermidades que a nossa medicina não reconhece, mas a medicina quântica identifica e trata. E também, por último, né, o que é mais triste, as máscaras obrigatórias elas dão status de higiene, né? Há pessoas que têm comprovado a cada dia o quanto elas são porcas, o quanto elas são ignorantes, o quanto elas são burras, o quanto elas mesmo, a nível existencial, o quanto elas representam uma enfermidade muito mais nociva, muito mais mortífera, muito mais tóxica, né, do que o próprio coronavírus, que é uma gripe, onde 99,9% das pessoas se recuperam e não morrem, né? Então, claro, por que uma farsa tão grande? Para que o bórrego, para que o burro, para que o gado desperte? Mas o gado não quer, ele é feliz dessa maneira, né? E é por isso que houve tanto fuzilamento ao longo da história, por isso que houveram a tentativa de eliminação de raças ao longo da história, como Hitler tentou fazer com os judeus, né? E aí quando a gente vê o que os judeus hoje fazem com quem é palestino, a gente questiona se Hitler de repente não tinha razão. Mas bom, isso é o passado, a gente não tem como mudar o passado, a não ser trabalhando para ter um melhor futuro, né? Então, claro, qual seria a solução para tudo isso, para esse processo de megalomania, hipocondria e mitomania macromassiva no nosso planeta através da imposição de leis absurdas, mentirosas, hipócritas, provocadoras e, claro, a imposição do uso de máscaras obrigatórias, inclusive para crianças a partir de 2 anos, a partir de 6 anos, o que é um abuso infantil caracterizado, o que é um macro-ritual de infanticídio, né? Que essas pessoas estão repetindo na nossa linha do tempo, da mesma maneira que lá na Bíblia, né, Herodes mandou matar todas as crianças até 3 anos de idade justamente para que o Messias não pudesse vir ao mundo. Então, claro, a solução é justamente ficar na sua, né? Não entrar em discussão com gente burra, não perder tempo e energia com leis injustas, né? As leis injustas servem para ser desobedecidas, de forma que o correto é não obedecer, ignorar e principalmente não cooperar, né? Então agora a verdade ela está no silêncio, a verdade ela está na coragem, a verdade ela está na ausência de medo da morte e ganas de ter saúde. E claro, se você tem uma máscara o tempo inteiro tapando o seu rosto, você nunca vai ter saúde. Espero que vocês tenham gostado da nossa videopalestra de hoje, meus caros e caras, seguidores, espectadores e leitores do nosso blog, e não deixem de participar logo mais às 8 horas da noite de Barcelona, 3 horas da tarde no Brasil, da nossa live de domingo, da nossa transmissão ao vivo, realizando o nosso trabalho de jornalismo antimatrixiano, desmistificando e revelando a verdade por detrás das notícias que saem na grande imprensa e também na internet.
Conto com a presença de todos na nossa live de hoje, às 8 da noite de Barcelona, 3 horas da tarde do Brasil. Muito obrigado a todos e até nossa próxima videopalestra.